Efeitos positivos na jornada da menopausa. Se você já ouviu falar sobre isso, fica aqui até no final desse vídeo que você vai saber o que é placebo e nocebo na nossa vida. Eu já trabalhei muito em hospitais e fiz muito placebo em alguns pacientes que estavam com muitas dores durante toda uma noite no serviço de hematologia. E o que a gente percebia? Que os efeitos eram minorados com o uso do placebo. E o que era o placebo? Nada mais do que água destilada na veia, exatamente. Soro fisiológico na veia também muito utilizado. E os pacientes melhoravam as suas dores. E às vezes nós fazíamos analgésicos, só que não estava no momento, não podia fazer uma outra dose de solução analgésica. E eles continuavam com dor. E quando a gente fazia o soro fisiológico, a dor passava. O que significa isso, né? Significa que o placebo traz muitos benefícios às vezes, mas o que traz mais benefício ainda são os pensamentos positivos de que aquela dor vai passar. Exatamente. E a fase da menopausa também vai passar. E esse efeito positivo, esse pensamento atuando. E como é que a gente traz esse pensamento para a nossa vida atual? Porque nós trazemos muitas crenças, exatamente, crenças aí, ó. As mulheres trazem muitas crenças. Crenças de que está envelhecendo, crenças que porque parou a idade reprodutiva, isso pode trazer consequências, inclusive nos relacionamentos conjugais. Uma forma de que eu já não estou mais na fase da fertilidade, né? O que não é verdade, mulher. Você pode trazer muitos pensamentos positivos para uma jornada aí de 40% da vida da mulher. E essa fase, ela precisa sim ser de pensamentos positivos. E como desenvolver esse pensamento positivo nesta fase, uma vez que eu trago crenças da minha mãe, da minha avó, da minha tia, das minhas irmãs, das minhas primas, que a menopausa é descida de ladeira, que a menopausa deixa a mulher improdutiva, que a menopausa, a mulher está envelhecendo, que a menopausa traz muitos sintomas e aí a gente não aguenta e fica louca, insanidade climatérica, eu já li muito sobre isso, mas tem sim como você desenvolver pensamentos positivos, né? Não nocebo, no sentido de que o pensamento positivo vai agregar sentimentos nobres. E como que a gente faz para desenvolver esses sentimentos positivos nesse momento de climatério e menopausa, né? Na realidade, cada pensamento que nós temos afeta muito a nossa área cognitiva. Afeta demais, né? E não importa qual seja a expectativa da sociedade, né? Da cultura, não importa, da família, ou até da nossa própria história, né? Mas nós temos condições, como mulher, de decidir os nossos pensamentos. E isso é tudo. A gente tem, e isso pode mudar a tua realidade. Assim como mudou de várias mulheres, né, que conquistaram, puxaram lá, né, do seu eu, puxaram a mulher selvagem que nós verdadeiramente somos, né, uma sociedade, uma cultura, e que quer colocar a mulher de uma forma muito diferente daqueles sentimentos que nós trazemos, né, da mulher livre, da mulher, né, que é capaz de produzir, de ser criativa, de ser melhor do que já foi, e que a cada tempo, principalmente nesse período de perimenopausa, menopausa e pós-menopausa, que é a chamada fase do climatério, que a gente quer colocar para fora aquilo que a gente veio para o mundo e não expectativas que a sociedade quer. E isso faz com que a gente, né, não traga esse pensamento positivo quando a gente pensa nessa sociedade. E aí como é que a gente desenvolve, né? Os desabafos do dia a dia, né? É muito impossível você mudar, né? O que a gente vê aí no nosso mundo, ouve o que as pessoas estão falando. Mas a maneira como nós abordamos a nossa vida, o que nós queremos para cada uma de nós, faz toda a diferença. O que você quer para você nesse contexto? Quais os pensamentos que eu quero acordar e pensar e sentir e querer trazer para mim, né? A gente gostaria de ter uma realidade talvez diferente da que nós temos, mas nós queremos o pensamento positivo. E aí, como é que a gente consegue expandir, né? Esse pensamento para que ele possa trazer para o nosso corpo, para a nossa mente, os efeitos benéficos, né, salutares, como eu vi vários pacientes que, ao fazer o placebo, se sentiam tanto quanto felizes por alívio da dor e que não eram analgésico. Então, como é que a gente pode adaptar e mudar a nossa mentalidade? Como é que a gente pode adaptar e alimentar essa realidade, né? Isso faz com que melhore muito a nossa saúde, produzir pensamentos melhores, reduz o estresse e, além disso, aumenta a resiliência em enfrentar os desafios da menopausa. E é isso que nós desejamos, né? Ser desafiada, mas ter coragem de enfrentamento, ter coragem
para incluir a menopausa e não ignorar, negligenciar, viver como se nada tivesse acontecendo, como se ela não estivesse acontecendo, não me transformando. Isso é negligenciar. Eu sei, mas eu vejo mulheres às vezes falarem: a minha cabeça não é de 50, a minha mente ela não é de 40, mas nem por isso eu preciso negligenciar o meu corpo. Que por mais que eu faça tudo o que ele precisa para ser jovem, eu preciso lembrar que existe aí uma ordem cronológica, que é da lei da natureza. Simples assim, e está tudo bem. Mas quando eu consigo colocar e desenvolver um pensamento positivo de que meu corpo precisa desse cuidado, minha mente precisa desse cuidado, e é que essa fase não é mais a que era antes, eu aceito as fases. A aceitação, essa resiliência da vida que a gente leva, já nos faculta ter pensamentos positivos. Ao passo que, quando eu ignoro, negligencio, e a minha crença de que algo está me deteriorando, me trazendo problemas, influenciando para que os meus pensamentos não sejam positivos, eu já não consigo carregar esse pensamento positivo e esse sentimento de resiliência. Isso é tão importante que a gente pensa assim: poxa, quanto tempo a minha mente fica no diálogo interno? Será que eu fico pensando sobre isso? Ou nem passa pela minha cabeça, eu vou tocando aquilo que eu vou ouvindo, as crenças que eu fui vendo, que eu fui entendendo como era, e entrego essa mulher aí a viver à deriva, como se aí eu não tivesse que entender a minha fase, entender não só os sintomas, mas entendendo esse diálogo interno, aquilo que eu estou sentindo todos os meus dias, para que eu possa valorar mais ainda, né? Mais ainda, para encontrar dentro de mim os recursos para enfrentar esses desafios da menopausa. E a gente vai percebendo que esse diálogo interno, ele é propulsor de muitas coisas, né? Então você imagine essa briga íntima, esse conflito íntimo todos os dias, mas experimenta só falar algo muito positivo todos os dias, ao se levantar, exercita aí, que você vai ver o quanto vai ser bom para você. O quanto você vai perceber que esse tipo mantra vai me ajudar, como por exemplo, eu consigo, eu vou conseguir, tá tudo bem, acalma o seu coração, vamos à luta, firme na rocha. Quantas palavras positivas nós podemos aí colocar na nossa mente todos os dias, e isso aí trazendo pra gente um conforto que aparentemente não significa nada para quem está ouvindo, mas pra gente tem um valor assim enorme, né? Então, controlar esse diálogo interno, ele é bastante provocador, porque é um controle. Você tem que controlar os teus pensamentos, acalmando os teus sentimentos em prol de muitas coisas. Mas quando a gente traz essa situação, né, que a gente vive, essa fase que a gente vive, e falar para si, eu, por exemplo, posso dar um exemplo aqui para vocês, o que aconteceu comigo aos 50 anos. Eu disse para mim: a partir de então, bora ser feliz, vamos trazer tudo de melhor, porque nós já fizemos muito. E agora, o que eu tenho de melhor para viver? Como que eu vou tocar a minha vida nessa nova fase, né, de climatério e menopausa? Se eu vou passar 40% da minha vida nessa transição, eu vou ter que aí trazer mantra, trazer pensamentos positivos, trazer uma alegria íntima, procurar fazer melhor. E aí, quantas coisas eu pude, através dessas palavras positivas internas, melhorar os meus dias, né? Não sobrecarregando, sempre ali me iluminando, ao invés de me apagando nessa fase. E aí a gente começa a prosperar a mulher que a gente realmente quer ser, aquela que a gente veio para o mundo, que até então estava abafada, estava agoniada, não conseguia ser a si mesma. Presta bem atenção nesses movimentos íntimos. Uma outra questão começa a praticar cenários diferentes. O que é isso? Depois que você começar a elaborar, a falar essas frases positivas, né, você vai perceber, comece agora a fazer, você vai perceber esse movimento íntimo que você vai começar e se tornar a mulher que você quer ser, só de contar para você intimamente aqueles seus desejos, as suas aspirações, aquilo que você quer ser, mesmo que você saiba que esse querer ser vai demorar, mas você já começa a plantar esse movimento íntimo e vai expandindo esse diálogo também para quem mora com você, porque quem vai escutando isso: eu quero ser feliz, a partir de então agora eu quero sorrir melhor, mais, quero me alegrar mais com coisas simples, não quero ser essa mulher que eu nunca fui, emburrada, triste, reclamona, às vezes depressiva. Traz esse movimento interno, íntimo para você. Às vezes as pessoas estão procurando serviços, né, de psicoterapia e esquecem que podem fazer o seu próprio exercício e que deve fazer.
Não aqui dizendo que não deva procurar aquela mulher que precisa dessa rede de apoio, mas ressaltando a importância do teu cuidado, do teu enfrentamento, dos teus desafios, que eles precisam estar em voga acima de qualquer coisa. E a gente vem pensando assim, o quanto de coisas boas a gente pode falar e fazer, assim como escrever no nosso caderninho reflexivo. Quantas coisas a gente pode escrever no nosso caderno reflexivo? Tem muitas coisas para escrever. Eu mesma escrevo sempre no meu caderno reflexivo, né? Pode até falar com você na terceira pessoa. Todo mundo precisa de um empurrãozinho, gente. Todo mundo precisa. Esse empurrãozinho pode ser você para você. Comece aí, falar palavras de motivação, exercitando, sabe? Muitas coisas aí por você e para você. Se você ainda não segue, se inscreve aí no canal, curte, comenta, que eu vou adorar saber como você está vivendo os enfrentamentos da menopausa.